A trajetória econômica do Brasil, marcada por altos e baixos, desperta reflexões profundas sobre os desafios e as oportunidades que moldam o nosso futuro. O Plano Real trouxe estabilidade e controle da inflação. Mas por que esta fórmula de sucesso não foi replicada para resolver outros problemas cruciais? Claro que é sempre possível melhorar o modo como o setor público é gerido, como eu acho que é sempre possível em qualquer empresa. Fazer alguma coisa para melhorar é uma agenda permanente. Mesmo após a estabilização da inflação, enfrentamos obstáculos persistentes ao desenvolvimento econômico. Temos um dos maiores juros reais do mundo. Será que a memória da hiperinflação ainda impacta a nossa política econômica? Lá atrás, 30 anos antes, quando o real foi feito, nós tínhamos que engajar numa discussão sobre se a inflação era necessária para o desenvolvimento. Porque se dizia, para acabar com a inflação, nós precisamos equilibrar as contas públicas. As pessoas em Brasília dizem, mas se equilibrar as contas públicas não vai ter mais investimento público, gasto público, não tem desenvolvimento. Errado. O Brasil, antes conhecido como o país do futuro, agora enfrenta baixas taxas de crescimento e produtividade, além de custos altos da máquina pública. De quem é a culpa? Como o governo pode promover um crescimento sustentável e um equilíbrio fiscal eficiente? A reforma tributária resolve estes problemas? Gustavo, não tem como a gente não começar essa nossa conversa sem falar dos 30 anos do Plano Real. Inclusive, quero entender um pouco mais como que foi a mobilização na época ali do Plano Real, se de fato houve uma união, um apoio grande da ala política, da sociedade, da ala mais técnica. Quais os desafios que vocês encontraram, que vocês passaram, que vocês tiveram e como você enxerga de fato esse apoio para resolver problemas econômicos importantes, porque o Brasil muitas vezes tem dificuldade de fazer essa grande mobilização para conseguir enfrentar estes desafios. Na partida tinha muito mais controvérsia, muita gente nadando na outra direção, muita dúvida, o grupo de executores do plano era pequeno e contava com pouquíssimos apoios. Então não foi uma mobilização da sociedade, não. Se fosse perguntar à sociedade, a resposta vinha algo como queremos um congelamento de preço, algo assim que era o que não fazer, né? Nem sempre você deve perguntar ao auditório o que você deve fazer. Os técnicos bolaram uma coisa que, inclusive, até hoje é difícil de explicar. Embora tenha sido aceita com facilidade, a URV, para muita gente, permanece um mistério. Como é que aquilo acabou sendo aceito? Depois de uma semana, talvez, tivesse a sensação de que ia funcionar, aí todo mundo vem apoiando. Tá? E 30 anos depois há um apoio surpreendente. Nesse aniversário, um apoio que não ocorreu nos 20, nos 25, nos 18 e nenhuma outra data redonda de aniversário do plano. É a primeira vez, esse ano, os 30, que o Banco Central, por exemplo, comemorou o aniversário do Plano Real. Precisou o Banco Central ficar independente para se fazer isso. É um pequeno mistério, mas é bom. Acho até que tem um pouquinho de protesto nessa comemoração, como as pessoas que não estão gostando da seleção brasileira de futebol e como protesto lembram das seleções do passado. Olha como era bom no tempo da Copa de 94, aliás, ganhamos nesse ano, como era melhor do que hoje que nós não ganhamos nem a Copa América, né? Essas coisas. Então, calma lá, não foi uma coisa assim, uma mobilização da sociedade, não, foi muito mais difícil do que isso.
Inclusive, bom, importantes insights que você traz, acho que a gente pode até daqui a pouco se aprofundar mais e falar desse cenário sobre inflação, que talvez esse protesto venha muito nesse sentido também, com uma preocupação em relação à fiscal, à inflação, mas eu queria, só para entender um pouco mais sobre essa questão do plano real, a influência, na verdade, do fracasso de outros planos que aconteceram anteriormente, Cruzado, Bresser, Verão, para a construção da receita de sucesso do plano real. Foi fundamental. Teve muita coisa que deu certo nos planos anteriores, mecanismos que foram incorporados ao real, e no nosso processo do real, trouxemos gente que fez parte dos times que escreveram as coisas, enfim, que achamos que foram bem feitas dos outros planos. Mas também tínhamos muito claro que tinha coisas que não nem passar nem perto de controle de preços, congelamentos, ativos. Na verdade, todo o conceito do real, pela construção, passar pela ideia que tudo tinha que ser voluntário e compatível com os incentivos naturais das pessoas em procurarem o melhor para si mesmos, já fazia o real uma proporção muito diferente de todos os outros. Foi preciso, então, adaptar várias coisas. Nem tudo a gente conseguiu, mas a maior parte das coisas foi, sim, voluntária e aceita com muita tranquilidade pela população. Aí, a cada dia, vamos subindo um degrau na escada, mas começou difícil. E quais foram, ou talvez quais são ainda as principais barreiras, você acredita, para o desenvolvimento econômico que a gente vê após a estabilização da inflação no Brasil? Bom, muita coisa, né? São proposições diferentes. O real, ele apareceu como um remédio para uma pessoa que estava numa crise de alcoolismo, lá no fundo do poço. E aí o seu propósito era acabar com aquele vício que corroía o organismo econômico brasileiro e colocar a pessoa em condições de boa saúde. Isso a gente fez com sucesso, indiscutível. Outra coisa, essa pessoa que agora está saudável, está apta a disputar uma competição de atletismo ou ganhar uma medalha olímpica. Calma lá. Né? Acho que o Brasil hoje está muito melhor do que há 30 anos atrás. Mas crescer como a Ásia cresceu nesses 30 anos requer um conjunto amplo de alterações, de mecanismos, de princípios, do jeito que a gente pensa o desenvolvimento econômico e que tem muito do passado, do que não funcionou, do que deu errado, a associação entre desenvolvimento e gasto público. Por exemplo, na cabeça de muita gente, desenvolvimento é abrir estrada, fazer obra e inflação. Né? Só que meio que esgotamos essa via. E agora, tanto que a palavra que se usa hoje para falar de desenvolvimento é outra, reforma, que é pelo dicionário fazer diferente. Às vezes botar abaixo alguma coisa para fazer de novo do jeito certo. Portanto, agenda de reformas, é disso que estamos tratando quando falamos do futuro do desenvolvimento brasileiro. A gente tem ainda, né, uma das maiores taxas, né, os maiores juros reais do mundo. Você acredita que a memória da hiperinflação ela ainda impacta na nossa política econômica? Sim, o organismo ficou meio estragado, sim, porque a doença que nós tivemos foi muito séria há muitos anos. Para quem está pensando, olhando hoje, gente jovem, pensa assim, o Brasil teve 15 anos seguidos de inflação média mensal de 16%. Média mensal, tá? 15 anos seguidos. O organismo estraga, sujeito a a tanto veneno. Então é preciso reinventar. Claro que isso faz parte da equação hoje, é um remédio, é um veneno que a gente não pode admitir tomar em pequenas dosagens, porque isso vai nos afetar desproporcionalmente, pode degringolar uma coisa que demorou muito tempo para consertar. E olhando, né, para essa talvez dosagem, vamos dizer assim, na sua opinião, qual seria, né, a atual dosagem dos juros pelo Banco Central em relação à inflação prevista? Então, essa é uma pergunta que eles lá têm todas as informações para responder. Respondem do jeito
metodologicamente correto, com as melhores práticas internacionais. Hoje o que nós temos são instituições monetárias que operam de acordo com as melhores práticas internacionais. Ponto. Então, temos avançamos em independência do Banco Central, que melhorou a qualidade da governança da moeda, não tem outro jeito de fazer, tá? E vamos continuar, a despeito do barulho, vamos continuar e é para o bem do país. O Brasil, aí entrando um pouco, né, em relação à questão do crescimento, a gente é um país ali ainda com baixo crescimento, baixa produtividade, ainda temos um custo alto da máquina pública, o que antigamente muitas vezes falavam ali do Brasil, se referiam ao Brasil ao país do futuro. Parece, talvez, né, eu queria até entender a sua perspectiva, se a gente ainda pode ser considerado, se a gente perdeu essa possibilidade de ser um país do futuro. Para tentar ir direto um pouco mais na pergunta, entender também de quem é a culpa. Acho que o Brasil continua sendo um país do futuro do mesmo jeito que Brasília era a capital do futuro. Você passeia por Brasília, você tem a sensação que ali era o futuro que se imaginava nos anos 60. Mas não foi esse o futuro. Nós, lá nos anos 60, 70, estávamos do mesmo tamanho da Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é um país rico, o Brasil ficou no mesmo lugar. Ou seja, o nosso jeito, inflacionismo mais autossuficiência, nosso jeito de fazer desenvolvimento esgotou, acabou, deu o que tinha que dar, não nos levou a ser um país rico como a Coreia do Sul é. O nosso desafio agora é incorporar novos elementos na nossa mistura para recuperar o tempo perdido ou fazer com que nos próximos 30 a gente consiga tirar esse atraso, que não se ampliou, mas permaneceu. Países que deram certo nesses 30 anos fizeram coisas que a gente não quis fazer. A primeira delas, a mais evidente, é a abertura. Mantivemos um modelo econômico baseado em autossuficiência, substituição de importação, proteção do mercado interno. Isso acabou, isso está errado, isso deu errado, basta olhar o Brasil e comparado à Ásia, para não falar da China, não nos levou à condição de país rico. E isso é o tipo de reforma que mexe com tudo, talvez a mãe de todas as reformas, mas não fizemos. Sequer começamos, não conseguimos fazer nem com as blusinhas, não é isso? Olhando justamente para essa abertura, talvez comercial, né, dessa necessidade, entender um pouco mais da sua visão, a gente muitas vezes, quando você falou agora das blusinhas, essa questão das taxações e muitos setores, não só as blusinhas, a gente viu isso acontecendo também com minério, enfim, né, trazendo ali uma leitura, tentando trazer uma leitura talvez de autossuficiência ou de investimentos melhores para a nossa indústria local. De fato, o Brasil tem condições de pensar em recuperar também um pouco mais dessa indústria local, ou a gente está fechado para esse comércio lá fora e ao mesmo tempo sem aqui uma estrutura, sem um tripé para esse desenvolvimento? Acho que é diferente. Houve época em que a ideia de desenvolvimento se confundia com a ideia de industrialização. Não mais. Hoje a indústria é um fenômeno global, ela está integrada internacionalmente e a China tem um papel que antes não existia. A redução da importância da indústria no PIB no Brasil é parecida com a que ocorreu na Alemanha. Nem por isso os alemães estão preocupados de ficarem para trás. A prosperidade no futuro, provavelmente, dependerá mais do setor de serviços do que da indústria. Para que brigar com a China tentando recuperar a indústria quando temos outras possibilidades de crescimento nos serviços e no agro, que talvez pela ênfase passada na indústria como motor do desenvolvimento brasileiro nos anos 60, se tem a ideia que só através da indústria se produz tecnologia e progresso. Eu acho que isso está errado, né? Vamos ter que nos acostumar de promover desenvolvimento que não é industrialização necessariamente. Nada contra a indústria, mas não é a única coisa que existe. O que traria, talvez, essa mudança um pouco mais num crescimento
do nosso PIB, da nossa atividade, de uma forma mais estruturante. Não somente, a gente tem a força muito grande do agro, você falou ali dos gastos, né, do consumo, a gente tem visto que os últimos PIBs, eles estão sendo, na verdade, a força está ali vindo do agro e realmente em consumo. O que mais que a gente poderia fazer? Quais outras medidas que você acredita que seriam importantes para melhorar, de fato, um crescimento mais estruturante do Brasil e sair desse PIB ali em torno dos 3%? Eu não sei se eu sei responder isso, porque é muita coisa, mas estou um pouco preocupado com a ênfase na indústria e a falta de ênfase em serviços e formação de mão de obra para o setor de tecnologia. Tudo que a gente está vendo sobre software e inteligência artificial e todas essas grandes turbinas do crescimento do futuro, sobre as quais tanto se fala, o que nós estamos fazendo, nós como nação, para estarmos ali a favor do vento nisso aí? Isso aí é no setor de serviços que acontece essa revolução. É a formação de gente apta a trabalhar em tecnologia. Estamos nos mobilizando para isso? Não. Está faltando gente para começar para as áreas de tecnologia. É só um exemplo, não é? Sim, claro. Mas é uma pista. Estamos vivendo uma época em que esse governo não se preparou para a economia. A economia não foi um assunto da eleição anterior, da eleição que trouxe Lula de volta ao governo. Eles não estavam planejando grandes coisas para a economia durante a campanha, não foi essa a discussão. E no momento que o presidente chega lá, tem uma escolha ministerial também de uma pessoa que não vem do mundo da economia, tem todas as qualidades, mas não é do mundo da economia, e quando você começa a refletir sobre os grandes desafios econômicos do país, o que se vê é que nós temos um problema de agenda para começar. As agendas que estão sendo trazidas são velhas. A grande novidade, a reforma tributária está aí há vários anos, a recuperação da indústria é também um tema meio antigo. O que tem de novidade? Não tem muita coisa, não. Gustavo, até mesmo, puxando esse gancho que você trouxe sobre a reforma tributária, queria entender um pouco da sua opinião. Apesar de ser uma discussão já há décadas, dessa necessidade da reforma tributária, a gente está vendo, acompanhando, inclusive, agora a regulamentação dessa reforma. Como que você enxerga, a reforma que está sendo, de fato, aprovada hoje, ela vai conseguir resolver os problemas do Brasil? Não, é exigir demais da reforma tributária, que na verdade é uma reforma dos impostos indiretos sobre o consumo. É isso, simplificar essa incidência de impostos sobre faturamento e valor adicionado, um em cima do outro, 3 níveis da federação, e organizar isso seria uma coisa boa, mas não é tão transcendente quanto, sei lá, o Plano Real. É muito menor, é uma coisa setorial. Às vezes o governo mistura indevidamente isso com uma conversa de impostos progressivos sobre a propriedade, imposto de renda, imposto de dividendo, aí tá ruim, porque me contamina uma coisa que todo mundo é a favor, que é a simplificação dos impostos indiretos, com outras muito polêmicas, sobre as quais não há consenso. Há consenso, aparentemente, sobre imposto de valor adicionado, embora provavelmente 90% das pessoas que discutem não sabem nem o que é valor adicionado, e eu acho que ninguém perguntou ao IBGE. Como é que ele calcula valor adicionado no Brasil, em diferentes setores, para entender como então tributar o valor adicionado em diferentes setores. É difícil, mas quanto mais se amplia o foco dessa reforma, mais difícil fica. E demorado, trabalhojo. E aí estamos aqui discutindo se a picanha vai ser taxada igual ao chão de dentro. Está errado. Porque não precisava ter ido nesse caminho. Mas ok, foi feito o investimento político, econômico nesse assunto, muitas boas cabeças se dedicaram a isso, e o resultado deve ser bom.
está saindo, né? Olha quanto tempo foi, né? Praticamente metade desse mandato presidencial já aconteceu e a reforma não acabou ainda. É difícil mesmo, né? Tomara que não se deixe contaminar por outros temas e chegue ao fim direitinho. Mas, de fato, ela pode trazer o aumento na perspectiva do nosso crescimento econômico, do PIB, você acredita? Pouca coisa. Pouca coisa. E a tramitação enseja riscos de entrar jabuti, temas que não deviam, e, ao mesmo tempo, o parlamento é paralisado, porque é super complexo. E aí, em retrospecto, talvez valesse a pena, isso é só uma especulação, eu não tenho autoridade para... Mas faria sentido, talvez, propor uma coisa mais simplificada para ter um desfecho mais rápido, tá? E não destampar tantas discussões tão difíceis como a da picanha, né? O crescimento ou a economia brasileira melhora, vamos dizer assim, até mesmo do Brasil em diversos indicadores econômicos. Muitas vezes a gente tenta olhar para o Brasil no futuro e, enfim, a gente tem uma gama ali de fatores. Eu estava falando agora há pouco em relação à produtividade. Me vem à cabeça o quanto a gente precisaria olhar também para a educação, quando você fez aquela comparação ali, inclusive com os países da Ásia. Mas também não tem como a gente não olhar para o lado político e entender o quanto o Brasil, como nação, não falo especificamente desse governo, eu falo da nação, do Estado como um todo, a gente acaba ficando a economia principalmente, muito vulnerável aos interesses. E nessa reforma, inclusive, muitos lobbies aconteceram, a gente viu bastante desses lobbies, ou seja, interesses ali mais privados de determinados setores, sobressaindo a necessidade da nação como um todo. Como que você enxerga, né, essa condução de política e economia lado a lado? Então, o processo da reforma tributária foi diferente do processo do real nesse aspecto, de como você ouve e traz para dentro do que está fazendo o input que vem dos interessados. Não está errado que haja interessados, porque está mexendo com o bolso de todo mundo. Então, claro, no caso do real, as pessoas querem opinar e, enfim, têm suas restrições ao jeito de converter seus contratos em URV. No caso da reforma tributária, você vai mexer com a tributação de todo mundo está interessado e todo mundo tem um jeito, tem uma opinião. Não é simples medir valor adicionado. No setor de serviços, por exemplo, que é o maior setor da economia. 60% do PIB está em serviços. Como é que mede valor adicionado em serviços? Como é que tributa, né? O sistema dos créditos, ele serve muito bem à produção encadeada, como ocorre na indústria. E nos serviços é diferente, né? Qual a melhor fórmula? Aí, a simplificação, às vezes, nos leva a armadilhas. A ideia é que tem que ter uma alíquota geral, né? E todo mundo que quer uma alíquota diferente, aí é um interesse escuso, é uma exceção, é uma coisa... Não é assim, porque cada setor tem uma mecânica de valor adicionado diferente que foi desenvolvendo através do tempo, tentativa e erro nos diferentes níveis, de algum jeito tem uma sabedoria que o próprio sistema foi forjando ao longo do tempo, que seria tolo reinventar, jogar no lixo, e agora é uma alíquota igual para todo mundo, porque não é todo mundo igual, né? Cada um é de um jeito, né? E o único jeito de respeitar as individualidades e particularidades setoriais é deixar que ele se pronuncie, idealmente dentro da arena econômica, dentro do próprio mercado. O real conseguiu desenhar um processo de mercado para conversão em URV das relações das duas partes. No caso tributário é mais complicado fazer. Então a discussão vai para o parlamento e fica essa coisa que eu acho que está errada de dizer que quem propõe uma regulamentação específica é uma exceção cujo privilégio vai transformar em alíquota maior para todo mundo. É um raciocínio utilitário e muitas vezes equivocado.
olhando ainda, né, para a questão de crescimento do Brasil, como você enxerga talvez as possibilidades, como o governo pode melhorar as condições para um crescimento econômico sustentável, mas ao mesmo tempo alcançar o equilíbrio fiscal, né? A gente fica muito preocupado, inclusive, e tem, né, se falado muito sobre a questão do equilíbrio fiscal, da importância de fato de ter em pé essa âncora do fiscal, né, trazendo ali de forma mais eficiente. Como o governo poderia melhorar o crescimento econômico, mas também não deixar de lado esse equilíbrio fiscal? Então, dentro da cabeça dominante velha do desenvolvimento brasileiro, o gasto público é quem produz o crescimento. Então, se isso é verdade, o equilíbrio fiscal prejudica o crescimento. Entendeu? Então, ou a premissa está errada, ou então nós vamos ter inflação, não tem outro jeito de fazer crescimento senão gerando inflação. Ou seja, lá atrás, 30 anos antes, quando o real foi feito, nós tínhamos que engajar uma discussão sobre se a inflação era necessária para o desenvolvimento. Porque se dizia, para acabar com a inflação, nós precisamos equilibrar as contas públicas. As pessoas em Brasília dizem, mas se equilibrar as contas públicas não vai ter mais investimento público, gasto público, não tem desenvolvimento. Errado. Não é condição necessária, não é o único jeito, e não há inconsistência entre uma coisa e outra. Ou seja, o que se diz, o que você pode contra-argumentar, as pessoas estão dizendo que o gasto público e a inflação são essenciais para o crescimento, ou seja, é um crescimento que produz desigualdade. Não é essencial. Quem falou que precisa ter desigualdade e gasto público para ter crescimento? Pode ter sido em outro momento, né? Não é esse o tipo de crescimento que se quer construir no Brasil. Ele começa com o equilíbrio fiscal. A turbina é o setor privado. É diferente. Aparentemente é o jeito que vai funcionar na segunda metade do século XXI, se a gente fizer as coisas direito. Se a gente continuar insistindo com as coisas de meados do século XX, não vai rolar. Você falou do setor privado e, inclusive, puxando esse gancho até mesmo dessa necessidade de equilíbrio fiscal, a gente vê que cada vez mais, né, o desequilíbrio, enfim, a dívida vai competindo, inclusive, com o crédito privado, né? O quanto isso, na sua opinião, atrapalha até mesmo o desenvolvimento das empresas que poderiam estar ali tomando, né, esse crédito no mercado e se desenvolvendo? Pois é, tem uma expressão em inglês, difícil de traduzir, que as pessoas aprendem no curso de economia, chama-se crowding out. Não sei como traduzir, mas é assim, o governo, sendo maior do que devia, expulsa do mercado de crédito todos os que poderiam tomar crédito. Outra maneira de ver é o seguinte, tem estimativas, por exemplo, para a riqueza do Brasil, tem para vários países. Quem começou essa safra de estimativas de riqueza com outro nome foi o Tomás Piketty, ele chama de capital. Tem gente que faz a conta e vê quão ricos são os países. Uhum. Né? Então, um país como o Japão, salvo engano, é um país cuja riqueza não é o PIB, porque o PIB é um fluxo, a riqueza é o estoque, é o quanto você acumulou. O Japão, por exemplo, a riqueza japonesa é alguma coisa como 5 PIBs. Tá? Então, para um país que tem uma riqueza de 5 PIBs, se ele tem uma dívida pública de, 2 PIBs, é tranquilo. Mas para um país como o Brasil, cuja estimativa para o valor da riqueza é 1,8 PIB, tem uma dívida de 60%, 70% do PIB é um problema. Isso porque mais ou menos metade da riqueza é propriedade imobiliária, que você não pode converter em nada financeiro e não entra no mercado de capitais.
a gente no Brasil, o governo meio que congestionou o mercado de capitais, ele é o maior tomador de recursos, todo mundo tem papel público nas suas carteiras, todo mundo é credor do governo, ele é o maior devedor, ninguém consegue competir com o governo em tomar dinheiro. Sim, temos um problema de governo muito grande, dívida muito grande, e o juro não vai cair enquanto for assim. Tá? Infelizmente, é por causa disso, essa é a principal razão para o juro ser tão alto no Brasil. Não é uma decisão do Banco Central. Câmbio e juros não são variáveis que o Banco Central põe onde ele quer. Tá? Não é uma decisão de alguém de bom coração que não, o juro no Brasil está muito alto, vamos fazer então 3%. Tá? Eu já fui presidente do Banco Central. Se fosse assim, claro que a gente já teria feito, eu e qualquer um que passou por lá. Mas não é. Tá? Tem fundamentos, tem todo umas... E aí, no caso do juro, os fundamentos têm a ver com governo muito grande, dívida pública muito grande e contas que não fecham. E além do endividado dever muito, ele se apresenta toda hora no mercado de novo para tomar mais dinheiro. Enquanto for assim, não vai cair o juro. O Mercado and Beyond vai para um rápido intervalo, a gente volta já. O Mercado and Beyond de hoje está conversando com Gustavo Franco. Gustavo, eu sei que até é complicado e difícil fazer alguma comparação, né? São economias muito de proporções diferentes, Brasil e Estados Unidos, mas quando você fala ali nos juros longos nos juros altos por mais tempo, né? High for longer, por exemplo, eu queria entender um pouco da tua leitura, até mesmo olhando para essa questão do fiscal. Nesse ponto especificamente, a gente também vê, né, essa máquina grande americana em relação à questão ali do financiamento. Daria para a gente fazer uma comparação, inclusive, né, dos Estados Unidos, não só especificamente ao Brasil, mas uma referência olhando para a gente, mas olhando mais para a América Latina, se assemelha um pouco, talvez, nessa condução de se financiar também utilizando essa dívida? É muito diferente. E tem duas diferenças primordiais para começar. Para começar, um é rico, o outro não é. Né? Então, os dois vão ao banco tomar dinheiro. Quem vai ter melhor tratamento no banco? Né? Então, eles são ricos, bem mais ricos do que nós. E tem outra coisa, no mundo dos ricos, além disso, eles têm o que eles mesmos designam como privilégio exorbitante, que eles são mais ricos, ou o rico preferido de todos os ricos, é a moeda que todo mundo utiliza, é o dólar, e todo mundo quer guardar reservas internacionais em dólares, ou seja, todo mundo quer emprestar dinheiro para eles. Né? Mesmo a China, sei lá, tem 2 trilhões, sei lá quanto, de dívida americana ali. Eles emprestam dinheiro para os americanos. Então, além de ser rico, tem uma facilidade de financiamento que nenhum outro país tem. Não dá para comparar. Inclusive, quando você falou de Estados Unidos e China, né, não tem como não perguntar também um pouco dessa sua visão. A gente estava falando na abertura comercial, até mesmo há muitas críticas, né, em relação recentemente a visões mais protecionistas. E acho que isso muito também vem depois dessa mudança mais geopolítica, no qual a gente viu ali Estados Unidos também muito preocupado em relação a essa dependência, principalmente de semicondutores ali em Taiwan, China envolvida, tentando trazer mais o nearshoring, né, ali para perto ali no México. Entender um pouco dessa sua leitura também sobre esse cenário geopolítico e da necessidade, talvez, né, dos países, das economias entenderem essa nova postura das economias com esses comércios talvez mais protecionistas.
Pois é, o movimento de globalização, de ampliação da internacionalização da indústria, ele estacionou mais ou menos ali nos anos anteriores à pandemia. Depois da pandemia, não recuou, nem vai recuar. Tem essas preocupações que são pontuais com relação a um setor ou outro, um tanto das contaminações aí geopolíticas, mas que não vão interferir nessas grandes tendências mundiais tectônicas. Nós perdemos a onda da globalização. A Ásia pegou. A indústria migrou para a Ásia. Nós não vamos fazer essa indústria voltar para cá, ou nós não vamos competir com a China nesse terreno. Vamos ter que nos integrar a esse estado de coisas. E a gente já tem dentro de casa uma quantidade muito grande de investimento estrangeiro. Uma das coisas que pode mudar, um dos fatores que podem ser alinhados a nosso favor na estratégia de fechadura comercial é que muitas das empresas estrangeiras abriram plantas no Brasil. O investimento direto dentro do Brasil foi muito intenso, muito grande. E hoje, você pegar os dados, o Banco Central faz um censo a cada 5 anos de todas as empresas estrangeiras que operam no Brasil. Com base nessas informações, pode fazer uma estimativa que mais ou menos 1/3 do PIB brasileiro é produzido por elas, que é um número grande, 1/3 ou mais. É uma estimativa bem conservadora. Ou seja, a globalização já está aqui dentro. A abertura provavelmente teria que começar por elas. Por que as empresas estrangeiras que estão no Brasil não têm conexões globais como as filiais das mesmas empresas têm no resto do mundo? É porque o regime comercial brasileiro é fechado, ruim, a taxação, tudo é feito para, mesmo a multinacional que opera no Brasil, ter relações comerciais muito limitadas dentro das suas redes. A função, enfim, multinacionais que tentam fazer das suas filiais brasileiras como é o hub, o porto para a região da América Latina, nem isso conseguem, estão indo para a Argentina. Enfim, nós fizemos essa encrenca. Tá. Inclusive, quando eu te perguntei sobre política lado a lado da economia, até mesmo para entender, né, se a gente poderia, muitas vezes, até mesmo estar melhor, atrair novas empresas, se não fossem, de repente, as mudanças no meio do caminho, as inseguranças jurídicas, que muitas vezes, muitas dessas companhias também passam quando a gente vê mudança ali de regras, né, no meio do jogo. Você acha que, de alguma forma, essas questões políticas ou essas mudanças podem e acabam atrapalhando também a atratividade do Brasil para investimentos de outras empresas? Claro que estabilidade de regras é bom. Só é ruim quando as regras são ruins. Né? Então, nós adotamos algumas regras ruins, protecionistas, em excesso e dirigidas erradamente. E tem sido difícil reverter o protecionismo brasileiro. Ele é muito arraigado, ele às vezes se protege alegando reciprocidade, umas comparações meio tolas que os europeus também são protecionistas com a sua agricultura, então o Brasil vai ser soviético em matéria de abertura comercial. É mais ou menos assim que a gente tem funcionado esses anos todos, e a abertura é a reforma que a gente não fez. É uma pena, talvez a única das grandes reformas que pudesse hoje trazer novos paradigmas para dentro do país, novas possibilidades em matéria de produtividade e relacionamento com o exterior. É uma reforma ambiciosa que eu acho que vai ficar para o futuro. Olhando para as reformas, você falou bastante sobre essa abertura comercial, a gente falou de reforma tributária. Você enxerga de fato um ambiente, né, para a gente começar a discutir e entender, talvez ali para os próximos anos, uma reforma administrativa? Sim, essa é outra que ficou encrencada. Acho que semelhante à tributária, não se deve esperar que venha nenhum milagre da reforma. Claro que é sempre possível melhorar o modo como o setor público é gerido, como eu acho que é sempre possível em qualquer empresa. Fazer alguma coisa para melhorar é uma agenda permanente.
entra dentro da cultura da organização, que ela sempre esteja criticando a si mesma e buscando aprimoramento. No setor público não é assim. Deveria ser. Eu participei de um governo, muitos anos atrás, que tinha essa pretensão, outros também tinham, e avançou muito pouco. É uma organização muito propensa ao conservadorismo, porque ela está muito sob pressão. A vida de funcionário público não é fácil, né? Todo mundo, enfim, tem. E aí é um ambiente muito difícil de operar esse esforço de aprimoramento, dadas as vulnerabilidades do servidor diante de tantas pressões. Então, é uma agenda difícil que precisa ser tratada com cuidado. Gustavo, agora há pouco você estava falando um pouco mais sobre os países da Ásia. Quais as principais lições que o Brasil pode ou deve olhar, tentar aprender de fato com o sucesso econômico de alguns países asiáticos? Então, é sempre muito difícil pegar o sucesso de alguns países, sei lá, como a Coreia, e aí selecionar o aspecto predileto meu e, veja como deu certo por causa disso ou daquilo. A generalização é uma tentação, às vezes irresistível e fácil. Sim, a Coreia tem o assunto educação e o assunto abertura, que são bons exemplos. Mas tem outras coisas do tipo conglomeração industrial e excesso de concentração de poder nos grandes conglomerados, que acho que aqui no Brasil não ia ser bom. Mas isso sou eu que acho, outros não. Outros acham que esse é o tipo de ambiente que melhor favorece a inovação tecnológica. Tá? Não sei, isso de olhar outros países e retirar a experiência é uma arte, que também no caso do real foi importante. Olhar, tem, sei lá, pelo menos uma dúzia de outros casos de hiperinflações com soluções boas, mundo afora, que serviram para a gente tirar aqui elementos para aproveitar. Mas é sempre com muito cuidado esse negócio da experiência de outros países. Só na última comparação, inclusive já fiz algumas perguntas comparando outras economias, você falou de hiperinflação de outros países ali, inclusive, que sofrem com isso. Quais os principais fatores, até que você enxerga, que diferenciam, de fato, essa nossa trajetória econômica do Brasil com a Argentina, por exemplo, que também sofreu e tem sofrido ainda bastante com a inflação? Bom, examinando estritamente o período de hiperinflação, é parecido. As duas economias começaram a experimentar hiperinflação mais ou menos na mesma época, eles até um pouquinho antes de nós. E eram, até quando o real foi feito, já dava para dizer que o episódio brasileiro era o pior de todos, porque era o mais longo. Começava em 1980, foi o ano em que o Brasil pela primeira vez chegou a 100% ao ano de inflação. E só saiu dessa categoria em 1994, tá? A Argentina continuou. Hoje eu acho que a Argentina é o pior caso de todos, não tanto pelos picos de inflação, mas pela duração da inflação elevada. Eles já tentaram em sucessivas safras, assim, os planos que eram mais falados em diferentes ocasiões. Tentaram a caixa de conversão, o currency board, tentaram congelamento, as coisas heterodoxas, as coisas ultra-ortodoxas, e nada funcionou. Agora, o que se fala é mais ou menos o que foi feito no Equador, com o nome que eu acho que está errado, de dolarização, porque não é isso, é mais ou menos, aí o exemplo que dão é que, olha, o Equador fez mais ou menos como muitos dos países europeus, abriram mão de ter a sua moeda nacional e verificaram que isso não dava problema nenhum, desde que algumas cautelas fossem adotadas, que não são nada complicadas. O Tesouro Nacional do Equador aceita que seus cidadãos paguem impostos em outras moedas. Não existe mais o sucre, mas você pode pagar em dólar, pode pagar em euro, pode pagar em real. É o Tesouro aceitando pagamentos em impostos.
o Equador não é um pequeno país, não é um paraíso fiscal, é um país já de algum tamanho. A Argentina é muito maior. Será que a Argentina pode fazer alguma coisa assim? Eles me dizem, olha, mas olha a Espanha, a França, a Alemanha, eles abriram mão de ter sua moeda nacional, e o que isso mudou na vida? Como é que é isso exatamente? Não sei exatamente como eles vão fazer, não, é só uma especulação, mas acho que esse é um pouco a fronteira da conversa sobre programas de estabilização agora, tendo toda essa experiência para trás. Qual é o próximo truque próximo mecanismo, truque é feio, né? Mecanismo para ser explorado. Acho que esse é um. Vamos ver, a qualquer momento vai vir da Argentina alguma ideia nova, tomara que funcione. A gente começamos essa entrevista falando um pouco, né, sobre os 30 anos dessa comemoração do Plano Real, até você traz ali como uma mudança nessa comemoração especificamente neste ano, mas entender um pouco ali de futuro, né, apesar da gente ter discutido muito e percorrido as necessidades que o Brasil ainda precisa enfrentar para melhorar, mas como que você enxerga o Brasil daqui a 30 anos? Pois é, enfim, não trouxe bola de cristal, mas muito claramente os 30 anos que acabaram de terminar tiveram um juro muito alto porque foram os anos de consolidação da estabilidade, em que o organismo econômico brasileiro precisou se desintoxicar e abandonar o vício tal como ele existia. Nos próximos 30, nós não temos mais essa tarefa, né? Não é de se esperar que a gente tenha juros menores. Nós demoramos, olha só, eu fiz essa conta outro dia, 36 meses para a inflação brasileira sair do anualizado de 10.000, que era o anualizado de junho de 1994, para, em começo de 97, cair abaixo de 5% ao ano. Tá? 36 meses para vir de 10.000 para 5 ao ano, ok? 1997, ano calendário, o IPCA deu 5,2, em 98 deu 1,7, ok? Agora, a taxa de juros só caiu abaixo de 5% na pandemia, 25 anos depois. Por quê? Essa é uma boa pergunta, porque isso ajuda a gente a pensar sobre os próximos 30. Foi o fiscal, claro que foi o fiscal, né? A taxa de juros é muita coisa e uma das principais coisas é o preço da dívida do governo, que nesses anos foi muito grande, porque o fiscal estava desarrumado e arrumando, continua arrumando até hoje. Se a gente conseguisse fazer um progresso, aconteceu um progresso importante quando nós fizemos o acordo com o FMI, em 1998. A partir dali, do quarto tri de 98 em diante, o Brasil teve superávit primário de 2,5 do PIB todo ano, durante vários anos, até a nova matriz estragar o fiscal. Tá? Se tivéssemos continuado, a gente nesse período ganhou o investment grade. Tá? Nós hoje, aí estragou, voltamos a ser sub-investment grade, 2 degraus, como estamos hoje. Né? Se a gente subisse, tudo melhorava em matéria de juro, enfim, o risco do país seria outro. Mas o grau de investimento, investment grade, que numa certa altura era falado em Brasília, agora foi esquecido. Ele devia voltar como objetivo, e se a gente for investment grade, e na verdade a gente deveria ser investment grade e mais, grau de investimento e mais um bocadinho, tudo isso o juro cai, fica melhor para todo mundo. Como é que Brasília não descobriu isso antes? Né? Esse é o melhor plano que tem para os próximos anos. Depois vão aparecendo as oportunidades. O Brasil poderia ter o mesmo grau de risco soberano, de grau de investimento do Chile, que é o melhor dentre todos da América Latina. Isso facilita tantas coisas, basta perguntar a todo mundo que lida com crédito a diferença que faz. Né? Como é que Brasília não percebeu isso? Né? Tá ali ao alcance da mão. Né? Suponho que vai acontecer.
mais dia, menos dia, alguém vai sacudir a cabeça em Brasília e dizer, puxa, estava ali, né? Mas às vezes demora. Esse cenário, inclusive, né, muito esperado, né, em recuperar esse grau de investimento, você atribui, então, essa questão mais do fiscal, isso que teria atrapalhado e talvez esteja demorando, né, ou dificultando a gente percorrer esse caminho em busca do grau de investimento? Teria outros fatores, além do fiscal, somente Não, fiscal? é o fiscal, a empresa que vai no mercado, vai no banco para tomar dinheiro emprestado e ela está dando prejuízo. O que você espera? Se você está dando prejuízo, o barco tem um rombo no casco que vaza, você não vai ter crédito assim. Então, primeiro fecha o rombo no casco, depois pensa em navegar nos oceanos mais profundos. Gustavo, além de economista, né, um grande economista, eu sei que você também é um grande estudioso, nos seus livros, inclusive, muito sobre economia, trazendo um pouco mais para a parte de literatura, naquele livro sobre as obras ali de Shakespeare, você explora muito essa intersecção entre literatura e economia. Como que você acha, talvez seja até difícil fazer esse tipo de pergunta, mas como você acha que Shakespeare representaria as questões econômicas do século XXI em suas peças? As peças de Shakespeare escritas no século XVI, na altura lá do final, elas têm muita atualidade e sucessivas montagens de peças econômicas trazem insights novos. Na crise de 2008, teve muitas representações de uma peça pouco conhecida, que é o Timon de Atenas, que era um sujeito pródigo. E também remontagens do Mercador de Veneza, aonde tinha um assunto de contrato e de dívida, um tema sempre atual. Essas coisas são atemporais, né? E dentre os que escreveram sobre isso, Shakespeare é um gênio. Então, claro, vamos ter sempre muito que aprender com ele. Inclusive também, né, não só Shakespeare, mas você sempre trazendo ali nos seus livros um pouco dessa questão de literatura, o olhar oblíquo também do acionista, você explora muito a economia ali através das obras de Machado de Assis. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente nessa análise literária, oferecer alguns insights sobre essas nuances econômicas ali brasileiras, talvez para quem não leu, né, entender um pouco mais do seu objetivo em fazer o uso da literatura nessa explicação econômica. Então, nosso maior escritor, Machado de Assis, deixou um legado espetacular no seguinte sentido: ele escrevia crônicas semanais de mais ou menos 1870 até a sua morte na primeira década do século XX. Toda semana ele escrevia. Então, quer saber o que Machado de Assis pensava sobre o encilhamento? Basta ler o que ele escrevia a cada semana. Ou quando aconteceu qualquer evento importante na economia, ele escreveu a abolição, as crises financeiras. E aí, eu, nesse livro, fui buscar as crônicas que ele fez nos momentos onde os grandes viradas da economia aconteceram, para ver se descobria alguma coisa. E apareceu pelo menos uma coisa espetacular, que era um personagem que era recorrente nas crônicas em que ele falava do mercado de ações, que era o acionista. Uhum. E esse acionista machadiano, ele é o anti-acionista woke de hoje, porque é o acionista rentista, ele só quer saber de dividendo. E tem uma passagem que ele diz: não quero saber dos divisores, quero saber dos dividendos. Não quero saber essa nheco-nheco de governança, de assembleia, não, eu quero meu dividendo. Então era o rentista. Ele capturou a ideia de que o brasileiro não gosta do mundo do mercado de capitais, das empresas, da governança. Ele gosta de dividendo, gosta de renda sem aborrecimento. Palavras dele, tá? Então, a descoberta desse personagem é um pouco remexer pela memória do Brasil e achar no porão um retrato nosso, meio, puxa vida, será que nós somos assim tão ruins? Pois é para pensar.
Será que somos? Uma genialidade essa comparação aí, por sinal, Gustavo. Mudando aqui um pouco para a gente encerrar, né? Eu sei que você também é sócio fundador da Rio Bravo Investimentos. Queria entender um pouco, né, do trabalho dentro da Rio Bravo, os desafios, inclusive, que você, né, e a companhia como um todo tem enfrentado, perspectivas. E eu falo desafios diante de todo esse cenário econômico que a gente estava falando agora anteriormente. Bom, a Rio Bravo procurou ficar no terreno do impacto que vai haver no mercado de capitais do Brasil pós-estabilidade. E aí era olhar como funcionava o sistema financeiro e o mercado de capitais no tempo da inflação elevada, da hiper. Agora tira a hiper, tem um reajuste complexo, muitas instituições vão desaparecer e desapareceram, e o mercado de capitais vai aparecer. Não vai ser mais uma questão de o sistema financeiro monetário servir ao objetivo de sobreviver o dia seguinte em matéria de preservação de patrimônios e poupança. Vai passar a ser outra coisa. As empresas vão ao mercado de capitais se financiar, vão competir com o governo, vai ter curva de juros, vai ter dívida pública de prazo maior que um dia, vai ter mercado imobiliário, vai ter mortgage, vai ter coisas que não tinham antes. Desde o começo apostamos nessa questão do crédito hipotecário, do crédito imobiliário, da securitização, dos fundos imobiliários, do mercado de ações. Tudo isso são criaturas de um mercado que tem mais prazo, mais duration, como a gente fala, assim, tem mais... E juro menor, mais a gente fica mais parecido, quando se trata de mercado de capitais, com o mundo desenvolvido. Tá? Tudo isso ocorreu numa velocidade um pouco mais lenta do que nós imaginávamos, porque o juro, afinal, demorou tanto tempo para cair, porque o governo não conseguiu se acomodar num figurino de mais austeridade fiscal e não conseguiu manter o que estava ali no acordo do FMI, senão aqueles anos, que já foram anos suficientes para a gente poder arrumar a casa e consolidar a estabilização. Mas faltou o passo além, que é a nova maneira, acho ainda que o mercado de capitais vai ser a grande nova turbina do crescimento econômico que virá a partir do setor privado, com financiamento privado e com um governo menor. Tá? Isso ainda está no futuro e pode acontecer perfeitamente. E se acontecer, a Rio Bravo vai estar lá entre as pioneiras. Obrigada, Gustavo. Quero agradecer. Prazer enorme recebê-lo aqui no Mercado and Beyond. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.